Boa noite, meu nome é Esther, professora de Biologia, atuando como professora de suporte da disciplina Imunologia do SEDES. Agora a gente vai para a segunda parte da aula de hoje. A gente está falando sobre imunidade, sistema imunológico, introduzindo a disciplina, e nessa etapa a gente está falando sobre imunidade. Eu comentei que os macrófagos e neutrófilos são células de imunidade inata. Na superfície dessas células estão presentes receptores para padrão de reconhecimento. É como se cada. Vocês sabem, não sei se vocês já estudaram diversidade de seres vivos. Já estudaram? Eu já estudei. Tá. Você sabe como é que os pesquisadores. Ela respondeu aqui. Tá. Os pesquisadores descobriram que cada onça tem um padrão de desenho na sua pelagem. É como se a pelagem dela servisse como uma forma de identificação. Nós, seres mamíferos, principalmente os primatas, temos digital. A nossa digital é diferente para cada pessoa. Cada pessoa tem uma digital única. Até gêmeos idênticos têm digital diferente. A digital é a quantidade de vezes que durante a gestação o bebê fricciona um dedo no outro e causa uma lesão. 9 meses friccionando o dedo no outro causa uma lesão tão profunda que só a pessoa que faz aquela fricção tem, não dá para copiar. Tá. Então, cada micro-organismo tem um padrão que o nosso corpo reconhece que não é humano. Então, esses padrões é como se fossem moléculas, produtos químicos que eles têm na sua superfície e que quando o linfócito B percebe, faz uma varredura no corpo, principalmente após um corte ou algum machucado, ele reconhece que tem alguma coisa estranha ali. Olha, estou gostando disso não. Então ele vai lá olhar e identifica que tem vários intrusos ali naquela parte do corpo. Por isso que quando a gente se corta, o nosso corpo, aquela parte cortada fica muito quente. Já repararam? Isso. A nossa parte do corpo lesada, ela fica muito quente. Por quê? Porque há uma concentração maior de células de defesa naquela parte para tentar fazer uma varredura e identificar se tem alguma coisa fora do normal ali. Tanto que o nosso corpo é como se o nosso corpo gastasse uma grande soma de energia para evitar que qualquer patógeno que entrasse por meio de um corte se espalhasse pelo corpo. Então, o nosso corpo identifica, esses padrões moleculares são chamados de bumps e são reconhecidos pelos PRR dos macrófagos e neutrófagos. Como exemplo de bumps, podemos citar peptidoglicanos presentes nas paredes de bactérias, a manana, um polissacarídeo presente na parede celular de bactéria gram-negativa, a manose, monossacarídeo também encontrado em bactérias. Esses padrões moleculares são conhecidos como estranhos pelas células de imunidade inata. Imagine que você está varrendo a sua casa e viu uma sujeira, muita sujeira no chão. O que você vai fazer? Você vai deixar a sujeira lá? Não, você vai recolher aquela sujeira e vai descartar. A mesma coisa que o nosso sistema imunológico faz. Ele manda células que são capazes de identificar esses padrões e manda outro grupo de célula capaz de destruir aquele patógeno, para evitar que esse patógeno absorva os nutrientes do nosso corpo, também evitando que ele se reproduza. Quanto menos nutrientes aquele patógeno consiga se absorver, menor a quantidade de células reproduzidas. Tá? Essa é a principal função desses padrões. E o nosso corpo, isso aí sempre cai na AD1. Eu não sei se já saiu a AD1, que a AD1 de imuno é a última a sair. Mas isso sempre é cobrado. Eles cobram de forma diferente, mas a resposta é basicamente isso. Tipo de barreira da imunidade inata.
Barreiras anatômicas. Deixa eu ver se alguém perguntou alguma coisa. Tá. Se vocês quiserem que eu explique devagar, se vocês quiserem que eu volte a algum tema que vocês não entenderam, me avisa, tá? E eu já coloquei essa apresentação lá no grupo e vocês podem ver quantas vezes quiserem. Eu só peço que não compartilhem com quem não é do grupo, tá? Barreira anatômica. A pele e as mucosas impedem ou retardam a entrada de elementos estranhos. O pH da pele não é propício ao crescimento bacteriano. A flora das mucosas é composta por micro-organismos que competem com os patógenos. Essa parte aqui é interessante, porque quando a gente estuda... Vocês já estudaram microbiologia? Como é que é, professor? Já estudou microbiologia? Microbiologia, sim. O seu áudio está cortando para mim um pouco. Ah, tá. Qualquer coisa você me avisa que eu repito. Tá. A pergunta é, se vocês estudaram microbiologia, vocês sabem que existe uma aula prática, pelo menos no CEDERJ, de lavagem de mãos. Quanto mais você lava a sua mão com sabão ou até mesmo com água, mais sujeira externa você retira e mais a sujeira interna das reentrâncias da nossa mão conseguem sair. Por que eu estou falando isso? Algumas bactérias, elas já estão adaptadas a sobreviver na nossa pele. Então, essas bactérias conseguem competir com micróbios externos, protegendo o nosso corpo. Por isso que por isso que é bom você tomar lactobacilos, tomar probióticos, que são células, são micróbios que podem ajudar o seu sistema imunológico a trabalhar bem e também ajuda no seu processo digestório. Quanto mais probióticos você ingerir, melhor será o seu processo digestório, melhor também será a absorção de nutrientes pelo seu intestino. Na pele, o seu corpo, você tem alguns cremes hidratantes que têm probióticos. Esses probióticos ajudam a nutrir essas bactérias que são teoricamente nossas, para que o nosso corpo fique protegido contra agentes externos, tá? Barreira físico-química. A temperatura e a capacidade de produzir febre inibe o crescimento de alguns micróbios. Moléculas como interferon, lisozimas, componentes do sistema complemento, reconhecem padrões moleculares encontrados em micro-organismos e os eliminam. Outra coisa que acontece no nosso corpo também, que eu acho fantástico, quando logo assim que você se corta, se entrar um patógeno no seu corpo, antes de uma célula chegar lá, é possível que interferões e outras substâncias químicas cheguem mais rápido àquela região. Ou o contrário, é possível que células de defesa produzam interferon, desacelerando o metabolismo e para que as células patogênicas ou estruturas patogênicas não tenham condições de adquirir alimento. Então, se esses patogênicos invasores não se alimentarem, isso vai reduzir drasticamente o metabolismo deles a ponto deles morrerem. Pode reduzir o nosso também, porém a gente não vai morrer por isso, porque o nosso corpo já está totalmente controlado. O metabolismo deles é que não está controlado. Outra coisa também que eu sempre brinco, uma vez eu assisti um vídeo de um cara que na casa dele tinha uma infestação de baratas. Então ele estava tão desesperado para matar a barata que ele jogou uma bombinha dentro da toca da barata e acabou explodindo o jardim dele todo. É quase o que acontece com o interferon. Ao invés de matar somente o micróbio, ele desacelera o metabolismo inteiro. Então, o nosso corpo fica cansado, doído, sem vontade de nada. Quando a gente desenvolve uma infecção grave, nosso corpo começa a desacelerar o metabolismo
para matar o micróbio de fome. Porém, o nosso corpo também fica cansado e fica prejudicado. Esses são os principais sintomas de infecção. Quando o seu metabolismo fica desacelerado, você fica cansado, desanimado, é sinal de que é possível que você tenha alguma infecção. Até aí, tudo bem? Sim. Tá. Barreiras endocíticas. A fagocitose e a pinocitose são mecanismos de defesa que, depois de internalizar o microorganismo, os micro-organismos, os destrói dentro das células. Vocês sabem a diferença de fagocitose para pinocitose? Não me lembro. Sabe, Beatriz? Isso, perfeito. Vocês podem ver uma definição assim diferente também. Fagocitose é o processo de gestão de partículas sólidas e pinocitose é o processo de gestão de partículas menores. Às vezes parece outra definição para pinocitose. Não sempre, nem sempre a partícula é líquida. Pode ser que as partículas são muito reduzidas, tá? E essas partículas são absorvidas por pinocitose. Isso é uma estratégia que as células de defesa têm para destruir o patógeno, tá? Isso é muito boa a sua definição. Só que fique atenta, porque às vezes eles podem pedir de vocês fagocitose, partículas maiores ou partículas sólidas, pinocitose, partículas líquidas ou partículas menores. Mas tá, se você responder desse jeito, eu acredito que eles considerem certo. Barreira inflamatória. A inflamação traz ao local da injúria moléculas com atividade antimicrobicida e moléculas fagocíticas. Ou seja, são células, é a mesma coisa não. Essas moléculas como interferon e isozimas, eles podem ajudar a tornar a barreira inflamatória mais eficiente. Não tem quando o nosso corpo começa, quando você come uma. Fantástico, eu estava falando sobre alergia. Quando você come alguma coisa que te causa alergia, seu corpo começa a ter várias pintinhas vermelhas. Essas pintinhas vermelhas são causadas pela inflamação, pelo contato de uma substância que te causou alergia. Então, quando você se corta, aquele local precisa inchar e para chamar, quando ela incha, ela está chamando várias células e partículas de defesa e protegendo aquele local. Por quê? Isso impede que qualquer micróbio que tenha entrado ali entre no nosso corpo até essas partículas ou essas células conseguirem varrer toda aquela ferida e controlar a produção. Algumas células acabam morrendo nesse processo, produzindo pus, que a gente vê. Na verdade, o pus são os linfócitos ou células, aquelas células que eu mostrei para vocês coloridinhas, que na verdade não são coloridas. Aquelas células foram coradas, para vocês saberem a diferença entre cada um. Todas as células que não são vermelhas variam de cor de roxo a cinza. Então, depois que elas morrem, elas ficam brancas, produzindo o que a gente chama de pus, tá? Imunidade adaptativa. Estão envolvidas os linfócitos T e B, células do sistema imune que reconhecem os antígenos de forma bem específica. Ao conjunto de possibilidades de reconhecimento de um antígeno chamado de repertório imunológico. São os anticorpos e TCRs, os responsáveis pelo nosso imenso repertório imunológico. Os genes que codificam para anticorpos e TCR sofrem um processo de recombinação somática, o que fará com que os linfócitos B e T tenham uma única estrutura molecular para reconhecimento do antígeno. Devido a essa recombinação, todos os linfócitos B e T que se originam a partir daquele que sofreu recombinação serão idênticos, ou seja, clones, chamados de expansão. Vocês vão aprender mais para frente, tem expansão clonal.
Quando uma determinada... Voltando aquele exemplo que eu falei da polícia. Quando um bandido foge, um bandido é uma pessoa só. Então, a polícia vai mandar uma pessoa só para prender aquele bandido? Vai ou não vai? Vocês entenderam o exemplo que eu dei? Quando um bandido foge de uma penitenciária, a polícia vai mandar só um bandido para prender aquele fugitivo? Não, a polícia vai mandar muitos outros policiais para prender o fugitivo e trazê-lo de volta à penitenciária. O nosso corpo, quando percebe que um grupo de bactérias, vírus, fungos ou qualquer patógeno tenta predar ou tenta nos fazer algum mal, ele faz uma expansão clonal, ou seja, ele aumenta as células de defesa, aumenta a partir da clonagem. Então, ele clona sozinho as células de defesa para que aumente a expansão clonal e essa expansão clonal consiga tornar eficiente o combate a esse patógeno, impedindo também que esse patógeno não se reproduza. Mas isso não é uma coisa que a gente nasce sabendo. É uma coisa que o nosso corpo vai aprendendo, ou seja, vai se adaptando conforme os nossos anos vão se programando. Conforme a gente vai ficando doente, o nosso corpo vai aprendendo a matar o patógeno causador da doença. E isso também vocês vão aprender nas próximas aulas como funciona a vacina. A vacina e o soro, que é um processo de imunidade que o nosso corpo aprende a se adaptar. Porém, algumas pessoas que têm repertório enzimático amplo conseguem segurar sozinho sem a presença da vacina. Isso não é qualquer pessoa que consegue. Tanto que algumas pessoas casadas com outras que pegaram vacina Covid não desenvolveram a doença. Então, essas pessoas possuem repertório enzimático amplo, ou seja, a produção de células de defesa dessa pessoa é tão grande que ela consegue neutralizar o patógeno antes que esse patógeno se reproduza. Já a maioria das pessoas não possuem repertório enzimático amplo. Por isso que é importante a vacinação. Tá? Antes de os linfócitos B e T específicos atuarem contra determinado antígeno, antígenos são substâncias químicas produzidas pelo patógeno. Eles devem sofrer expansão clonal, que consiste na sua multiplicação sucessiva de modo a produzir células clones. O antígeno pode estimular a produção de diferentes clones de linfócito B. Cada tipo de clone possui imunoglobulina de apenas um tipo, que reconhece determinada parte do antígeno. A parte do antígeno que é reconhecida chama-se de epítope ou determinante de gene. Imagine que você vai dar a mão para alguém. Você não vai dar a mão, você não vai cumprimentar uma pessoa com o cotovelo. Se você quiser, você pode, mas a sua mão não encaixa no cotovelo, mas uma mão encaixa perfeitamente na outra. Então, o local onde o antígeno toca na célula é epítope. Só que cada epítopo é específico. Se o antígeno for triângulo, o epítopo também tem que ter formato de triângulo para poder encaixar. Se o antígeno for redondo, o epítopo também tem que ter um formato redondo para encaixar. Se não houver célula competente, aquela infecção não se instala. Ou seja, algumas pessoas não têm epítopos competentes para gerar infecção. Porém, algumas pessoas possuem epítopos que permitem que a infecção se instale. Por isso também que algumas pessoas não ficam doentes com facilidade e outras ficam. As pessoas que não ficam doentes são pessoas que não possuem células competentes para infecção. As pessoas que ficam doentes são pessoas que possuem células competentes para infecção.
Vocês entenderam essa parte? Professor, eu fiquei na dúvida sobre os PCR. Eles são responsáveis pela duplicação pela clonagem dos linfócitos? Ó, os genes que codificam para anticorpos e TCRs sofrem um processo de recombinação somática. TCR é como se fosse um termo em inglês, célula de reconhecimento T. É como se... Imagine que você olhou um material e você reconheceu que aquele material tem que ser descartado. Então, você manda um sinal, ou seja, você pega aquele material e vai para a lixeira. Sozinho, você não consegue destruir o produto. Você tem que dar um fim àquele produto. A mesma coisa que o TCR faz. Ele direciona aquele produto que precisa ser destruído, aumentando a sua produção, ou seja, mantendo a quantidade de células que vai destruir o produto. O TCR é como se fosse uma forma de identificar que alguma coisa não deveria estar ali. E quando essa coisa é identificada, ela vai lá, manda um sinal. Desculpa. E esse sinal aumenta a expansão clonal. Aumentando a expansão clonal, você torna mais eficiente o processo de destruição de algum patógeno. E ele identifica também a quantidade? Identifica. Entendi. Identifica a quantidade, porque ele precisa clonar uma quantidade que seja capaz de destruir o patógeno. Se ele não conseguir fazer isso, imagine que tem 10 bandidos presos e a polícia só manda 5 para prender. Não pode. Então, quando fogem 10 bandidos, tem que chamar no mínimo 20 policiais. A mesma coisa acontece com o nosso corpo. Se tem 10 bactérias, tem que chamar o triplo, o quádruplo, para destruir aquele patógeno e garantir eficiência no controle imunológico. Eu respondi a tua dúvida? Sim. Tá, continuando aqui. A parte do antígeno que é reconhecida chama-se... evita o que eu já falei. Órgão de linfóide, isso aqui cai muito na P1. Às vezes cai na P2. Mas para quem quer fazer concurso, vocês estão no final da graduação, já podem fazer concurso. Porque demora 2 anos para chamar, então dá tempo de fazer. Isso aqui cai muito em concurso. Órgãos linfóides primários são responsáveis pela geração e maturação das células do sistema imune. Quais são os órgãos linfóides primários? Medula, timo, medula, local de geração de células circulantes do sangue, incluindo a do sistema imune. Tipo, órgão onde ocorre a maturação do linfócito T. O timo seleciona os linfócitos, os que não são selecionados sofrem apoptose. Timo é uma estrutura que o nosso corpo tem aqui no meio do peito, que funciona muito até mais ou menos 12 anos. Que até 12 anos, a nossa medula óssea ela é fraca. Ela não funciona, não produz células de defesa suficiente. Então, o timo complementa a função da medula óssea. Conforme a gente vai crescendo, o nosso timo vai perdendo a função. Não é que ele pare de funcionar, é que ele funciona em quantidade tão pequena que o nosso corpo já está acostumado a suprir de outras formas a presença. Tá? É como se fosse uma glândula aqui, um órgão linfóide. Eu vou mostrar para vocês, não sei se vai dar para vocês verem. Deixa eu tentar mostrar aqui. Vou interromper o compartilhamento e vou mostrar uma outra imagem para vocês saberem quais são os principais órgãos linfóides. Aqui. Está conseguindo ver? Ó, as amígdalas, que ficam mais ou menos próximas da garganta, elas são como esponjas que retêm boa parte dos micróbios que passam pelo nosso nariz e pela nossa boca.
Porque algumas pessoas têm o costume de respirar pela boca. Então, nem todo mundo consegue respirar só pelo nariz. Algumas pessoas respiram pela boca. E essa esponjinha retém alguns micróbios, impedindo que eles entrem no nosso corpo. Linfonodos. Todo o nosso corpo é coberto por uma rede auxiliar, que é um sistema imunológico, é um sistema circulatório auxiliar. É como se fosse uma estratégia para encurtar o caminho da célula de defesa para chegar no local da infecção. E muitas das células de defesa conseguem se adaptar e entrar na parede, penetrar a parede celular do vaso sanguíneo para chegar mais rapidamente, porque o calibre das células do sistema circulatório, ele bombeia com mais força o sangue. Isso ajuda as células de defesa a chegarem mais rápido ao local da infecção e saindo, migrando dos linfonodos para o sistema circulatório. Timo, como está representado aqui na imagem, fica no meio do peito, que é uma glândula auxiliar ao sistema imunológico. Baço são glândulas que ficam mais ou menos próxima do tem esse nome assim, né? Fica abaixo do braço aqui, assim, do lado, assim, um pouquinho acima do rim. É que essa imagem não está muito bem desenhada, mas pode ficar do lado aqui assim, ou pode ficar um pouquinho próxima do rim. Então, ela ajuda a maturar ou ativar algumas células. Plaqueta de Peyer no intestino, que o intestino também funciona como um sistema imunológico. Por quê? Quando o seu baço está com defeito, ou o seu baço, você perde o baço por alguma infecção ou algum problema, o intestino substitui a função dele. No caso, o intestino delgado. O apêndice é uma pontinha que fica no final do intestino. Lá no apêndice é acumulado uma grande quantidade de bactérias. Nosso corpo, nosso sistema imunológico controla a quantidade de bactéria da nossa alimentação e mata aquela bactéria. Porém, quando o seu sistema imunológico acontece algum distúrbio, alguma disfunção, o apêndice não consegue controlar de forma eficiente a quantidade de micróbio que tem lá naquele local e ele estoura. A medula óssea, ela pode ser encontrada em ossos grandes, aqui no fêmur, aqui atrás do nosso, aqui nessa região que eu estou destacando aqui, na escápula, e também tem na tíbia aqui, ó, que é esse osso da canela que a gente fala. Vasos linfáticos é o caminho por onde o corpo passa para se direcionar. Linfonodos são esses nozinhos, tá vendo? O linfonodo, na verdade, ele é como se fosse o local onde a célula rola para ser destruída, a célula de defesa rola para ser destruída com mais eficiência. Quando a gente está com alguma infecção, a gente tem uma doença chamada íngua. Vocês já tiveram isso? Eu já tive. Então, geralmente a pessoa tem íngua nas axilas, na virilha ou na maxilar aqui embaixo, assim, perto do maxilar mesmo. Esses pontos do nosso corpo são pontos cheios de linfonodos. A infecção, nosso corpo não. A célula de defesa vai até o local da infecção e rola até chegar no linfonodo. No linfonodo, ele tem a estrutura química necessária para destruir o patógeno. Por isso que depois que quando a pessoa tem alguns problemas imunológicos, o linfonodo incha tanto que você tem que parar no hospital. Por quê? Porque o linfonodo não conseguiu desativar o processo reprodutivo do micróbio. Então, o micróbio conseguiu se reproduzir no linfonodo, porém, ele não se espalhou para o corpo. Quando o seu corpo não consegue matar aquele micróbio ali, você precisa tomar antibiótico uma vez. Deixa eu parar aqui a apresentação e voltar para a última parte da nossa aula. Ó,
Já falei órgãos linfóides primário, agora eu vou falar dos secundários. Órgãos linfóides secundários, onde acontece a resposta imune. Linfonodo, local onde é iniciada a resposta imune adaptativa. Sistema linfático, responsável pela condução dos antígenos capturados até os linfonodos. Passo. Faz a eliminação de células lesadas e velhas. Ele filtra o sangue. Se o antígeno alcançar a circulação sanguínea, desenvolve uma vigorosa resposta imunológica. Processo inflamatório. Deixa eu ver se tem outra coisa. Eu vou deixar para falar com vocês sobre o processo inflamatório na quarta-feira, porque eu acho que já deu 1 hora da nossa aula. Eu quero saber de vocês se vocês entenderam ou querem que eu explique da melhor forma. Ou de outra forma, vocês entenderem. O que vocês acharam da minha aula? Deixa eu só parar aqui. Obrigada. Professor,